São nossos convidados esta noite para o vice-versa, os deputados Marcos Perestrelo, do PS, e José de Matos Correia, do PSD. Muito boa noite aos dois. Obrigado por terem vindo. Deputado Marcos Perestrelo, quando António Costa diz que estes economistas não são apóstolos e que estas propostas não são a Bíblia, o que é que isto quer dizer exatamente? Que algumas podem não se vir a concretizar ou a aplicar por um futuro governo do PS? Boa noite, António Esteves. Boa noite, José Matos Correia. Bom, eu julgo que, em primeiro lugar, cabe salientar um ponto que, do meu ponto de vista, é muito positivo e também bastante original no nosso contexto político em que vivemos, pelo menos desde os tempos em que eu me lembro de assistir ao debate político, que é a prática de quantificação das propostas políticas e a construção de um cenário que estabeleça as metas, estabeleça os limites, estabeleça o quadro orientador e nos diga até onde é que podemos ir e quanto é que isso vai custar e em que é que isso se vai traduzir, quer do ponto de vista da despesa, quer do ponto de vista da receita. E são mesmo para aplicar todas, como ouvimos hoje? Bom, conforme ouvimos, este documento é um documento técnico, não é um documento político. Este documento não corresponde ao programa do Partido Socialista. Este documento traduz-se no quadro macroeconómico que há de balizar o programa do Partido Socialista, que define as metas que se procura atingir com esse programa e que, em certa medida, faz um conjunto de sugestões orientadoras das prioridades políticas do Partido Socialista e, sobretudo, da forma de nós ultrapassarmos este impasse económico em que nos encontramos, em que o Governo tem, de certa forma, sido revelado uma grande incapacidade de retirar o país das dificuldades em que o país se encontra há largos anos e que procura ultrapassar os impasses tradicionais da nossa economia, quer do ponto de vista conjuntural, quer do ponto de vista estrutural. Num resumo simplista, estas propostas apostam claramente na liquidez das famílias e menos no apoio às empresas, como parece ser a intenção em primeiro lugar, do Governo. Ou seja, apostam no consumo privado para estímulo da economia. Não é só uma questão de consumo, não é uma questão de consumo privado. Quando até agora o problema grande motor da economia era a aposta nas exportações. A estratégia do Governo foi uma estratégia assente no empobrecimento das famílias, na contração do rendimento das famílias, e fez isso por duas vias. Pela via da redução dos salários, dos cortes salariais, dos cortes das pensões, e pela via do aumento da carga fiscal. E isso teve efeitos muito nefastos na capacidade de criação de emprego e na capacidade de geração de riqueza por parte das próprias empresas. Nós não teremos exportações se não tivermos empresas fortes. E nós também só teremos empresas fortes se tivermos um mercado interno forte e capaz de contribuir para Mas os agentes económicos são imprevisíveis. Nós não sabemos se as pessoas vão usar a liquidez para poupança são sempre imprevisíveis. ou para consumo, não é? Aquilo que me parece muito visível é que nós temos aqui apontado um caminho de desenvolvimento económico e social que contrasta claramente com o caminho que o Governo nos tem proposto e com o caminho que o Governo nos está a propor com o Plano de Estabilidade e Crescimento que foi conhecido. E dou-lhe um exemplo muito concreto. O programa, a estratégia do Governo aposta na eliminação do déficit orçamental já até 2019. Este programa privilegia a criação do emprego e o combate ao desemprego e procura reduzir os níveis de desemprego para níveis na ordem dos 7%, enquanto o Governo, e mantendo um déficit de 0,9%, portanto, dentro do cumprimento dos compromissos que o país tem com a Europa, ao passo que o Governo tem uma estimativa de desemprego ainda na casa dos 2 dígitos. Portanto, reduzindo ou dando menos importância ao aspecto central, que é o aspecto do rendimento das pessoas, das famílias e da própria capacidade das empresas de criarem emprego. Temos aqui propostas completamente diferentes e contrárias àquilo que o Governo tem apresentado. Já ouvi dizer hoje que estas propostas significam que o PS está a apostar num incerto, a trocar o incerto pelo certo. Não me parece que seja apenas uma opinião minha, uma constatação da realidade, mas em primeiro lugar, boa noite aos dois. Boa noite. Há pouco o Marcos estava a propósito da referência à originalidade desta postura do Partido Socialista na apresentação do estudo que hoje nos foi dado a conhecer. Faz-me lembrar uma história que se contava há uns anos de um júri na Faculdade de Direito de Lisboa, em que alguém, apreciando a tese, teria dito ao candidato: a sua tese tem coisas boas que não são originais e coisas originais que não são boas.
Por isso é que eu disse que esta era positiva e original. É exatamente o que se passa. Original talvez seja, a iniciativa boa não é de certeza. E não é de certeza por razões de ordem vária. O António chamava a atenção e o Marcos de alguma forma concordava que há aqui de facto uma distinção de modelo. O modelo do Partido Socialista é um modelo que assenta de facto no crescimento do consumo interno. O crescimento do consumo interno foi o que nos levou à situação que nós tínhamos em 2011. É um erro. Essa não é a solução. Nós estamos vindo a assumir a ideia de que as exportações são de facto a chave essencial para o desenvolvimento do país, como de resto se tem demonstrado nos últimos anos. Este estudo que hoje foi apresentado, aos costumes, diz nada nessa matéria. Pelo contrário, aquilo que faz é esquecer que sem empresas competitivas a economia portuguesa não cresce de forma sustentada, cresce a crescer, eventualmente crescerá artificialmente. E aquilo que o Partido Socialista faz é exatamente o contrário. Nomeadamente quando volta atrás na questão do IRC, é a prova desse facto. Ou seja, quando nós temos empresas que ainda têm uma situação difícil face às outras empresas com quem têm que competir no mercado internacional, esta linha de rumo que se acena é exatamente a oposta daquilo que é preciso. Ouvimos o deputado Marcos Esta questão do IRC é importante. Estas propostas estão quantificadas, o que é uma novidade relativamente ao passado recente. Não estão. Encontra essa quantificação, esse impacto. Deixe-me só pôr aqui uma bucha nesta questão do IRC, porque é particularmente relevante para demonstrar o caráter falacioso do argumento do Matos Correia. Porque aquilo que verdadeiramente há, no que respeita tanto o PS como o PSD, creio eu, reconhecem que o dinamismo da economia tem que assentar muito na competitividade das empresas. A questão está em saber como é que se chega a essa competitividade. Chega-se a essa competitividade através de um modelo de redução dos custos dos salários, que é aquele modelo que o Governo tem posto em cima da mesa de uma forma claríssima desde que está a governar e que não tem tido resultados positivos do ponto de vista da economia, mesmo nas exportações, porque nunca as exportações cresceram tão pouco. E aquilo que aqui é proposto neste documento, em sede IRC, é que a redução do IRC seja substituída por uma redução da taxa social única nas empresas. E essa redução da taxa social única vai reduzir os custos das empresas, de todas as empresas, não vai reduzir apenas daquelas poucas, sobretudo das grandes empresas, muitas delas em situação de monopólio e de mercado privilegiado, que apresentam grandes lucros e que, por força da redução do IRC, têm grandes benefícios com isso. Ao contrário, se em vez de reduzir o IRC, tiver uma redução com contrapartida na taxa social única, há aqui sim um benefício generalizado para eu diria neste caso, a totalidade das empresas. É um argumento que eu percebo, mas que eu gostaria mais de ver defendido por alguém do Bloco de Esquerda do que pelo Marcos Pestrelo e que o Marcos Pestrelo utilizará à falta de melhor. Mas eu recordava que no debate que tivemos aqui há uma semana, o Marcos criticou acerbamente a proposta do Governo de diminuição da TSU, com o argumento que não era através da diminuição dos custos do fator de trabalho. Não foi esse o ponto. Foi exatamente esse, Marcos. Foi exatamente esse. O que disse a semana mas eu lembro muito bem o que o Marcos disse a semana passada. O que eu disse a semana passada foi que, tendo em conta os níveis de sustentabilidade da segurança social, havendo condições para haver uma redução da TSU, ela devia ser distribuída entre os trabalhadores e a entidade patronal. E curiosamente, eu não conhecia este estudo, foi isso que veio acontecer neste estudo. Mas é que foi isso rigorosamente que eu disse a semana passada. Não foi rigorosamente nada disso que tu disseste. Podemos reproduzir numa lógica de sustentabilidade. Não foi isso que tu disseste. Disseste que era um erro diminuir os custos do trabalho. E é um erro assentar a estratégia de desenvolvimento do país. Diminuem a dobrar nos trabalhadores e nos empregadores. Para quem disse que era um erro, não está mal visto. Não foi isso que eu disse, Marcos. Marcos, é uma questão de ir ver. Foi exatamente isso que tu disseste e eu fiz do mesmo crítica que te estou a fazer agora. Exatamente o que disse. Eu também. Há aqui uma contrapartida na redução do IRC, através da taxa social única, que é, neste caso, distribuída por empregadores e trabalhadores. Falamos de uma redução temporária da TSU. Pelo que eu percebi, ao contrário do Matos Correia, que em nome do PSD, ainda mal o estudo tinha acabado de ser apresentado, já foi capaz de ter uma reação. Sim, mas isto é claro, são medidas com que a reação era a mesma, fosse qual fosse, redução temporária da TSU, quais fossem as conclusões. Diminuição dos contribuições para a Segurança Social de 11% para 7%. A redução para os trabalhadores é temporária. Regressando aos valores atuais em 2019. Isto não é uma novidade. É já o anúncio não é de novos cortes para 2019. Não é 2019. Em 2019 reinicia a reintrodução dos valores anteriores escalonadamente. Isto faz de acordo com aquilo.
eu acho que pode fazer Uma sentido. perspectiva de Eu acrescentaria, aliás, outra coisa que não vi no estudo, porque, naturalmente, a redução das contribuições dos trabalhadores para na taxa social única para a Segurança Social virá a ter impacto no montante da sua pensão, porque ao descontar menos, naturalmente a sua pensão será menor. Eu aqui introduziria, julgo que não está no documento apresentado pelos economistas, mas eu ponderaria a possibilidade dessa redução ser voluntária, porque aquilo que me parece decisivo nesta proposta é a ideia de encontrar um mecanismo de devolver dinheiro às pessoas, resolver o problema da perda de rendimento, que é uma perda muito significativa nos últimos anos. E há níveis de rendimento que talvez possam optar por um mecanismo voluntário dessa redução. E até, se me permite só isto, até eventualmente de compensação, que hoje já está prevista na lei para algumas situações, de compensação dessa perda pelo prolongamento de alguns anos de descontos. No plano voluntário, que eu julgo que é uma possibilidade. Temos aqui uma diferença entre as propostas concretas do PS e do PSD, que é os socialistas propõem, uma janela de tempo diferente para aplicar a reposição dos salários no Estado, a anulação da sobretaxa do IRS, numa janela de tempo que é metade do tempo proposto por este governo. Isso, aliás, é curioso, porque eu já ouvi, ao longo destes meses em que o líder atual do Partido Socialista foi eleito, inúmeros dirigentes importantes do Partido Socialista dizerem a sobretaxa é para acabar já e os salários de funcionários públicos são para devolver já. O líder do PS nunca se demarcou disso, hoje entrou numa lógica diferente. Mas, se me permite, eu há pouco ia dizer uma coisa e depois o Marcos interrompeu-me, que era a propósito da questão ainda da quantificação das medidas. Não é verdade que as medidas estejam quantificadas. Está quantificado o aumento da despesa. Esse está. O resto é palpite. O resto é a ideia de que, a gente, ao aplicar estas medidas, isto vai ter este efeito. Infelizmente, no passado, nós já vimos em que é que dão os palpites do Partido Socialista. Eu lembro-me também que em 2009 aumentaram pensões e aumentaram salários com o argumento que isso ia aumentar o crescimento, aumentaram a despesa em 2008 por causa da crise com o argumento que isso ia resolver o problema da crise e ia aumentar o desemprego, e o desemprego aumentou ao longo da governação do engenheiro José Sócrates. O que, aliás, é o desmentido do que disse hoje este grupo e o Dr. António Costa. Esta teoria de que este género de medidas combatem o desemprego é exatamente negado pelo facto de, no passado, terem sido aplicadas medidas de teor similar, de aumento da despesa e diminuição da receita, e o desemprego ter aumentado em vez de ter diminuído. As pessoas têm uma certa tendência para esquecer, sobretudo do Partido Socialista, porque lhe dá jeito, que não só os 150 mil empregos prometidos pelo engenheiro José Sócrates nunca aconteceram, como o desemprego aumentou ao longo dos 6 anos de governação do Partido Socialista. Com os valores do desemprego, resultado dos anos de governação deste governo, eu admira-me como é que o José Matos Correia é capaz de vir aqui falar nos valores de desemprego. Não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum, porque eu nunca prometi 150 mil empregos a ninguém. A estratégia orçamental. Eu nunca prometi 150 mil empregos a ninguém. Prometi. A estratégia orçamental e económica deste governo. Mas eu alguma vez, o PSD alguma vez prometeu 150 mil empregos a alguém. Prometemos alguma vez 150 mil empregos a alguém. O PS também não prometeu baixar os impostos e aumentou. O PS também não prometeu não cortar nos salários e cortou. Portanto, isso foram as promessas com que o Primeiro-Ministro se elegeu. Mas, temos aqui duas situações concretas. É um caminho, eu julgo que pouco... O PS tinha-se prometido repor os cortes dos salários no Estado. Já em 2016, de resto, invocava até que essa era a interpretação correta do acórdão do Tribunal Constitucional. Agora vem propor, além dessa reposição gradual, a reposição da sobretaxa, aliás, a eliminação gradual da sobretaxa do IRS, que tem um impacto de 430 milhões de euros, apostando num impacto positivo da atividade económica para limitar a perda da receita. Isto não é muito arriscado. Apostar em dados que, à partida, não estão... Eu diria-lhe o seguinte, nós estamos perante um estudo macroeconómico feito por um conjunto de economistas respeitados nas suas áreas de especialidade, nas universidades onde trabalham, nas instituições onde exercem a sua atividade. Muitos deles, a maioria, aliás, economistas independentes, alguns até insuspeitos do ponto de vista da sua orientação doutrinária, que fazem aqui um conjunto de projeções económicas e dos efeitos, é isso a economia dedica-se a isso, fazem aqui um conjunto de previsões económicas e dos efeitos de um conjunto de medidas que devem ser avaliadas na sua globalidade
e que, de acordo com os cálculos que fizeram, tem um efeito positivo na economia. É perante isso que estamos. Como é perante isso que estamos quando, provavelmente, o Governo elabora os seus estudos económicos. Há aqui um estudo económico feito por estes economistas, que nos apresentam um caminho alternativo à política de austeridade que este Governo tem prosseguido e que, de acordo com os documentos que hoje são conhecidos, tenciona prosseguir. É isso que está no Plano de Estabilidade e Crescimento. Apostando em alguns dados incertos. Mais austeridade. Os dados a partir dos quais este conjunto de economistas faz este estudo são os dados europeus, são os dados que são conhecidos no plano europeu. Os dados de partida hoje são esses e que nos conduzem a um determinado resultado. Aquilo que, do meu ponto de vista, é visível é que perante estes dois caminhos, estes dois modelos, estas duas alternativas, aqui o PS, ou aqui os economistas que fizeram este trabalho para o PS, a partir do qual será elaborado o programa do Governo, apresenta um projeto melhor e com melhores resultados do que aquele que nos é proposto pelo Governo. Eu queria só fazer dois comentários. Eu lembro aquela história que os telespectadores conhecerão do recruta que marchava de uma determinada forma, ao contrário de todos os outros. E a mãe do recruta dizia: o meu filho marcha tão bem, os outros marcham todos mal. Essa foi para se meter comigo, para eu tê-la contado aqui uma vez. Não. Lembrei-me agora a propósito disto. E por ter sido Secretário de Estado da Defesa. Não, é que eu contei aqui essa história uma vez. O Fundo Monetário Internacional, o Banco de Portugal, a Comissão Europeia, a Comissão de Finanças Públicas, que é insuspeita de simpatia pelo Partido Social Democrata e pela atual maioria, indicam todos, em uníssono, que se não houver reforço da consolidação orçamental e a continuação das reformas estruturais, o país sai outra vez... Mas esse é o ponto aqui. É que entra outra vez em déficit excessivo. Vamos ao tema... Mas é que aqui este modelo não põe em causa... Os economistas do Partido Socialista inventaram um milagre que nunca ninguém encontrou. Vamos a 30 segundos para a questão dos salários da administração da RTP, que tem provocado polémica a nível interno e externo. Marcos Pestrelo, não se justifica este regime de exceção, tendo em conta que está enquadrado na lei? 30 segundos. Eu não quero falar sobre os salários das pessoas, eu apenas lhe direi o seguinte. Eu assinalo nesta questão dos salários da RTP é o magistral cinismo dos partidos da maioria. Quer dizer, então, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um problema que foi criado pelos partidos da maioria, porque foi criado pelo Governo. Agora estamos perante uma irresponsabilização por parte dos partidos da maioria face àquelas que são as decisões do Governo. É conhecido que foi uma decisão do Governo. Eu olharia para isto quase da mesma forma como, no fundo, o PSD, com o devido respeito por Matos Correia, veio comentar este programa este programa macroeconómico que os economistas apresentaram e que propuseram ao Partido Socialista. Ainda o programa não estava sequer apresentado e já o PSD estava a comentar. Aqui, neste caso dos salários da RTP... Está confortável com este regime? Não se importa um bocadinho de defesa da honra. Eu tive o cuidado de dizer hoje na conferência de imprensa que as declarações que fiz foi exclusivamente com base na apreciação de todas as propostas que foram feitas hoje. O resto não li, não podia comentar. Relativamente a isto, a única coisa que posso dizer é que o Partido Social Democrata manifestou uma determinada estranheza que é de conhecimento público e julgo que o bom senso imperou. Porque na reunião que houve entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração foi deixado claro, por própria iniciativa da Administração, que o nível salarial da Administração estava dependente de algumas condições, nomeadamente o cumprimento dos objetivos do plano estratégico e o cumprimento dos objetivos do ponto de vista da gestão. E não faz sentido que os trabalhadores da RTP peçam que seja aplicado também o regime de exceção, como aconteceu em outras empresas do Estado e que foi autorizado? Repare, eu não acho que haja nenhum problema em analisar essa questão. É um problema que tem que ser visto em primeiro lugar com o Conselho de Administração e depois com os ministérios respectivos em função daquilo que são as disponibilidades financeiras da RTP. Peço desculpa, mas esgotámos o nosso tempo. Marcos Pestrelo, José de Matos Correia, boa noite. Obrigado aos dois por terem participado em mais um Vice-Versa.